Estamos de volta para o segundo bloco do programa O Rio que o Rio não vê. E agora nós vamos falar dos torreões na parte mais alta do prédio. Luiz, a gente poderia dizer que esses são os símbolos mais importantes da representação desse palácio? Certamente. Nesse caso ali, foi nesse programa iconográfico, né, que você já disse, foi feito pelo Correia Lima, foi a parte que ele mais, né, representou essa ideia que a gente acabou de falar, que foi, né, as cidades, uma exaltação às cidades, né? Fazendo uma pequena recapitulação, em 1911 rolou um concurso, né, onde o Heitor de Mello foi aprovado, só que em 1920 o projeto já mais do que aprovado, o Heitor de Mello veio a falecer. Então o Arquimedes Memória e o Francisco Couchet, os mesmos arquitetos do Palácio Tiradentes, fizeram esse projeto aqui. E convidaram o José Otávio Correia Lima, que era um escultor bem proeminente carioca, para fazer esse programa iconográfico. Então essas esculturas que você se refere, que são esses grupos escultóricos, né, maiores da fachada, são justamente os mais importantes para fazer essa exaltação às cidades, ao trabalho intelectual e ao trabalho manual, né, fazendo uma associação entre a cidade e o homem que nela trabalha. E o que a gente vê nessas grandes figuras é que existem 4 figuras femininas, né? O que essas figuras femininas, na verdade, representam? O prédio tem 2 torreões simétricos, né? Um à esquerda, outro à direita. Nesse à esquerda do telespectador, a gente vai ver 4 figuras femininas, como você disse, frontais, e 4 figuras traseiras, masculinas. Nessas frontais é o que eu chamo de exaltação à cidade. São 4 momentos, né? 4 estágios pelos quais a cidade do Rio de Janeiro teria passado. Então a gente vai ver no primeiro torreão uma índia, né? Uma notável índia, né? Frontalmente, que ela tem todos esses adereços, né? De uma índia, uma lança, toda aquela vestimenta indígena, um papagaio e tudo mais. Um colar, né? Um colar, exatamente. E ao lado dela a gente vê um outro grupo escultórico, que já é uma mulher seminua, já assim mal vestida, né? Então essa seria o Rio de Janeiro colonial. O Rio de Janeiro posterior à fundação da cidade, ou seja, já era uma cidade portuguesa, mas anterior à proclamação da independência, né? Do momento imperial da cidade. Então a escultura se apresenta como uma mulher seminua, em andrajos, né? Em roupas rasgadas, né? E muito necessitada, né? Como era de fato o Rio de Janeiro colonial. Então é uma associação que o professor fez ao Rio de Janeiro colonial. Então se a gente for andando mais um pouquinho, e bem à nossa esquerda e à direita de quem está assistindo, a gente tem o segundo torreão. E nesse torreão a gente tem outras 2 figuras femininas que também estão representando esses momentos históricos e políticos, né? E o que essas 2 figuras que estão exatamente à nossa esquerda e à direita de quem está vendo estão contando? Sim. No torreão à direita do telespectador, a gente vai ver mais 2 momentos da cidade, que seria o momento imperial e o momento republicano. Por que isso, né? Como é que a gente consegue perceber que aquilo ali é um momento imperial? Porque a gente vê já uma mulher, ao contrário das outras 2, né, anteriores, a gente vê uma mulher já de gola rendada, num rico vestido, com uma coroa apoiada no joelho, um cetro na mão, né? Então ela é notavelmente a cidade imperial. E por fim, a gente vê ao lado dela, né, terminando essas 4 esculturas femininas frontais, a gente vê uma cidade que seria, em última análise, a cidade republicana. Por que ela é republicana? Primeiro de tudo, porque ela tem o barrete frígio na cabeça, né? O barrete frígio é aquele atributo, aquele símbolo bastante associado à ideia de república, né? Então todo mundo que tem na cabeça, né, o cucuruto, usa esse chapeuzinho chamado barrete frígio, ela é uma ideia, né, da república e de qualquer coisa que esteja associada à liberdade republicana, né? E além desse barrete frígio, a gente vai ver também um escudo, né, que indica ainda mais que se trata justamente do Rio de Janeiro republicano. Por quê? Porque é um escudo com um brasão de armas republicano da cidade. Além dessas figuras femininas que estão na frente desses grupos escultóricos, nós temos também 4 figuras masculinas que ficam na parte de trás, né? Exatamente, na parte traseira do prédio, né, completando essa tentativa de transmitir uma ideia, né, pelo Correia Lima para o prédio, nós temos, além dessa exaltação que a gente acabou de falar, que é uma exaltação à cidade, ele fez uma homenagem, uma exaltação também ao homem que construiu essa cidade. Então, no torreão à esquerda do telespectador, a gente vê
referências ao trabalho manual, que seriam a indústria e a agricultura, com todos aqueles atributos que a indústria e a agricultura têm, né? A indústria carrega um martelo, uma marreta, né? E a agricultura carrega uma foice e um feixe de trigo. Já que desse lado é uma homenagem ao trabalho intelectual, que seriam as ciências e as artes. As ciências portando uma esfera armilar, livros, né? E as artes carregando uma paleta do pintor e também ferramentas do escultor. Então você não sai daí que no próximo bloco a gente vai conhecer os outros símbolos que também ajudam a contar a história da construção da cidade e do trabalho do homem.